Aleluia. Aleluia. Nós cremos, Senhor. Grandes coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas. Grandes coisas o Senhor tem realizado na nossa vida. E cremos que coisas maiores o Senhor há de manifestar. Porque temos a plena convicção que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Querido Espírito Santo, nos colocamos na total, plena dependência do Senhor. Dependemos da Tua unção, sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso, seja livre para continuar manifestando a Tua vontade, o Teu querer, pois sabemos que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu declaro, ó Pai, olhos iluminados pela revelação da Tua palavra. A exposição da Tua palavra, ela traz luz e ela dá entendimento aos simples. E aqui nós estamos, Senhor, rendidos para ouvir e receber a Tua semente incorruptível, que é a Tua verdade, imutável, indestrutível. E eu tenho certeza, Pai, que sairemos daqui fortalecidos na fé, fortalecidos, firmes na visão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga glória a Deus. Boa noite, amados. Paz seja com todos, amém? Você já cumprimentou esse irmão da direita, da esquerda? Se não fez isso, aproveite. Quero agradecer a equipe de música. Amém, vocês são uma bênção. Oh, glória a Deus. Deus é mais do que bom e só vai melhorar. E bora para cima que foguete não tem ré, hein, irmão? Esse é o foguete da fé. Aleluia. Que alegria, amados. Que prazer enorme poder estar compartilhando. É sempre bom, né? Estar em unidade, louvando, adorando ao Senhor. E também é uma honra, um privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor. Amém? Quero agradecer o nosso pastor, né? Pastor Francisco, Tereza, pela oportunidade de poder estar aqui, aos pastores, aos líderes. Amados, eu amo a minha igreja. Aleluia! Glória a Deus. Você pode dizer, eu amo a minha igreja? De verdade, amado, desde quando eu e a minha família, nós somos muito gratos a essa igreja, a esse casal, pastor Francisco e Tereza, porque nós estamos caminhando aqui no Verbo da Vida Lapa, associado a essa visão, amados, e eu posso ver, eu sou testemunha viva, minha família, nós estamos vivendo muito melhor. Estava bom, mas ficou melhor. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão prontos? Que tema poderoso, amado. Você sabia que todo tema que o Senhor dá, é o Senhor que dá para os nossos pastores, para nos abençoar, para nos edificar. E o tema desta noite é o poder da visão. Aleluia! Glória a Deus. Amados, nós vamos entender sobre a visão. A visão, ela é diferente da vista. E nós vamos entender a importância da visão, de ter a visão. E vamos, pela palavra de Deus, vamos começar aqui em Provérbios, capítulo 29, versículo de número 18. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. A visão, amado, para tudo ela é importante. No meio corporativo, uma empresa de sucesso é uma empresa que tem visão. Uma família que tem visão é uma família bem-sucedida. A igreja que tem visão, ela também é uma igreja bem-sucedida. A pessoa que ela tem uma visão, ela é bem-sucedida.
A visão ela é muito importante. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Eu estou lendo aqui, eu vou ler na versão revista e corrigida. Você lê aí na tua versão, né, que é aquela que você entende, compreende e pratica. Aleluia! Diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, ou mais do que feliz, ou bem-sucedido. E aí eu fui buscar outras versões, amados. Você sabia que é muito bom você consultar outras versões, você pegar o versículo e, graças a Deus, a tecnologia está aí para nos favorecer também. Porque nos aplicativos, já pensou se eu estivesse aqui no palco e colocasse cada uma Bíblia aqui, não ia caber aqui, né? Mas, ó, no aparelhinho aqui, ó, você baixa e você tem acesso às versões. E eu encontrei aqui na King James, King James Fiel, onde não há visão, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Onde não há visão, o povo anda desorientado, sem disciplina, sem ordem. Por isso é necessário a visão, porque a visão é onde se deseja chegar. E você está no ministério onde tem uma visão. E essa visão iniciou através do casal, pastor Bud, como o pastor mesmo citou, e Mama Jane. Eles tiveram uma visão. Qual que foi a visão? Ir para o Brasil e levar a palavra da fé para alcançar o seu povo, para libertar o seu povo. E dentro da visão tem a missão. E a missão é a razão de ser, de existir. E dentro da missão tem também os valores, que é o DNA que diferencia, né, aquele propósito, aquele lugar. E nós estamos num lugar, amada, onde há uma visão divina. E aqui você não está para ser instruído sobre uma visão natural. A igreja ela existe para estabelecer a visão sobrenatural. A visão que é estabelecida pela palavra do Senhor. E você sabia, eu comecei dizendo que a visão, ela é diferente da vista. E Deus, Ele não te chamou para andar por vista. Porque a vista é aquilo, você está limitado àquilo que os seus olhos naturais estão vendo. O aqui, o agora, o presente. Mas a visão, ela faz você enxergar além do presente. Ela faz você enxergar um alvo, um objetivo daquilo que o Senhor Ele tem preparado para a nossa vida. E cada um aqui, Deus tem uma visão para você. Você não é obra do acaso, você está aqui, existe uma razão de ser, existir, em nome de Jesus. Você foi criado para um propósito, para realizar algo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos, eu quero que você abra também comigo em Abacuque. Tem Abacuque na Bíblia, pastor? Tem Abacuque, irmão. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. O índice da música é bom que está bem na primeira página da Bíblia aí. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim o capítulo de número 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu a quem?
a Abacuque sobre a indagação que ele havia feito. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, ou seja, não era para o tempo dele, mas para o tempo determinado pelo próprio Senhor. E até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Esta foi a visão que Deus inspirou, entregou para o profeta Abacuque, a respeito de algo que estava além do seu tempo, além daquela realidade que ele vivia, porque isso estava reservado a respeito do justo viver pela sua fé. E eu acho lindo essa passagem, porque não fala que vai viver da fé do outro, mas o justo vai viver pela sua própria fé. A visão está ligada, amado, àquilo que Deus, Ele nos inspira e nos dá como visão, está conectado, está ligado à vida de fé. Porque a fé, ela vai te fazer viver a visão. Aleluia! E é interessante porque na Bíblia você vai ver 4 vezes, 4 passagens, afirmando que o justo viverá pela fé. Nós lemos aqui Abacuque 2, versículo 4. Nós vemos também em Romanos capítulo 1, versículo 17. Nós também vemos ali em Gálatas 3, 11. E em Hebreus capítulo 10, versículo 38. O meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós, o 39, nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam e alcançam a promessa. Aleluia! Tem algum justo aqui? Glória a Deus. Amados, nós fomos resgatados do império das trevas. Quando você nasceu de novo, você reconheceu o sacrifício de Cristo, você foi feito nele, justiça de Deus. Aonde está escrito isso? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. Ora, aquele que não conheceu pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. Tão bem, hein? Aleluia. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. E, amados, nós não andamos, a partir do momento que nós nascemos de novo, em justiça. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. A fé que te colocou no plano de salvação é a fé que vai fazer você permanecer firme, perseverante na visão que Deus ele tem para a tua vida. Não é à vista, não é aquilo que você está vendo com os seus olhos naturais. Não é aquilo que está te limitando, mas é aquilo que Deus ele estabeleceu pela sua palavra. Porque o meio seria muito injusto da parte de Deus se ele exigisse que nós manifestássemos algo que ele não deu a condição para você desenvolver, sim ou não?
Então, se ele fala que o justo vai viver pela fé, então ele nos dá a condição, as ferramentas para andar e se manter em fé. E como que vem a fé? É pelo jejum, pastor. É o jejum, é muita oração, é muita madrugada de joelho no chão. Aí tem que fazer assim, pastor, que vai vir a fé. Não. Romanos 10, 17. Nos instrui como a fé, ela vem. Como que ela vem? Romanos 10, 17 diz: ora, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando eu estou ouvindo, inclinando o meu ouvido para a palavra, fé está sendo ativada. Não é qualquer palavra, é a palavra que vem de Deus. Não é a palavra do coach, nada contra o coach, mas é a palavra que vem de Deus. Não é palavra motivacional, não é, amado, autoajuda, mas é ajuda do alto. Eita glória! É ajuda do alto. Então, através da palavra que a fé, ela é ali alimentada, acrescentada sobre a nossa vida, porque quando nós nascemos de novo, quem nasceu de novo aqui? Então, uma medida de fé foi depositada, foi compartilhada com você. Está acreditando não, né? Abra aí Romanos capítulo 12, versículo de número 3. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, aqui é Paulo falando, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu com o apóstolo, com o pastor, com o profeta, com o mestre, com o evangelista, com cada um. Então tem uma medida de fé que o Senhor depositou em você. Agora, cabe a cada um de nós decidir desenvolver essa fé, através do meditar, através do ouvir e praticar, porque a fé ela vem pelo ouvir, ela cresce pelo meditar e ela permanece pelo praticar. Amém? Não é só ouvir a palavra, não é daquilo que você ouviu, mas é daquilo que constantemente você está se alimentando, porque a visão que Deus ele tem para mim e para a tua vida está conectado à palavra, está conectado à fé, para você permanecer, para você perseverar. E, amados, nós vemos que muitos estão sendo guiados por aquilo que está vendo, momentaneamente. Mas nós que somos da fé, não andamos pela vista, mas sim pela visão. E a visão vem falando que você vai viver pelo quê? Pelo que eu vejo. Não. A palavra de Deus em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. De forma que não andamos por vista, mas sim por fé. Aleluia! E quando eu comecei a meditar, amado, a aprofundar mais a respeito da fé, nós sabemos que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que nós não estamos vendo naturalmente. Mas é uma realidade. E a visão, amado, é muito maior do que o visionário. É muito maior do que a pessoa que teve a visão. Pastor Bud teve a visão do ministério Verbo da Vida. Hoje ele está no Senhor, mas a visão continua. A visão vai além.
vai além de mim, vai além de você, é maior do que nós mesmos. Aleluia! E eu fiquei imaginando, amado, o que é que faz uma pessoa, ela enfrentar e vencer situações de desconforto. É a fé. É a fé no invisível. É a fé naquilo que eu não estou vendo agora com os meus olhos naturais. Mas é a fé do coração. Porque a vista, ela não pode limitar a visão. Diga assim, a vista não pode limitar a visão. A visão, ela só pode ser limitada pela imaginação. Aleluia. Por isso que lá em terceira carta de João, no versículo de número 2, ele fala que ele se alegra, ele faz votos pela prosperidade, bem-estar, saúde, assim como é próspera a sua alma. E a alma está ligada ao quê? À mente, intelecto, ao pensamento, à imaginação. Aleluia! Temos que carregar a imagem da visão, daquilo que Deus, Ele tem compartilhado conosco. Nós louvamos aqui, nós cantamos, né? Sai de tua tenda. Eu não vou tentar cantar, né? Mas... ó, filho meu. Deus havia feito uma promessa para Abraão. Mas só que Abraão precisava de ter uma visão. E aí o Senhor pega e fala para ele: Abraão, sai da tua tenda. Sai do lugar de limitação. Olhe para o céu. Conte as estrelas. Se é que você pode contar. Assim será a tua descendência. Mas só que Abraão, quando amanhecesse, ele não ia ver as estrelas por causa da luz do sol. Aí o Senhor pega e fala para ele: olha a areia da terra aí. Olha a areia. Você pode contar? Assim será a tua descendência. Então Abraão, enquanto ele caminhava de noite e de dia, ele via: assim será. Assim será, assim será, assim será, assim será, assim será. Como ele disse, assim será. O que Deus falou vai acontecer. Assim será, como ele te mostrou. Aleluia! Glória a Deus! Abra comigo em Atos dos Apóstolos. Um homem que não passou por nada desconfortável, porque a visão, amados, às vezes vai fazer você negar algumas coisas e entrar em situações, às vezes, desconfortáveis. Mas aquele que é fiel, aquele que fez a promessa, ele é fiel para te guardar do início ao fim. E aqui no capítulo 26 de Atos, o apóstolo Paulo, ele já está preso, está ali já prestes a ser encaminhado para César em Roma, mas ele ali ainda consegue ser ouvido pelo rei Agripa. E aqui ele tem a oportunidade de defesa e ele começa a contar sobre o testemunho dele. E eu quero ler a partir do versículo de número 12. Ele conta que ele havia perseguido o povo que falava em nome de Jesus, que ele tinha a carta dos sacerdotes para
prender, que ele consentia em matar, que ele fazia até com que alguns ali oprimindo eles para blasfemar contra o Senhor. Mas aqui, no versículo de número 12 em diante, diz assim: sobre o que indo então a Damasco, com o poder e comissão dos principais do sacerdote ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Para ser bem-sucedido na visão, é necessário obediência. Obediência, obedecer, amado, para você ser bem-sucedido naquilo que Deus, Ele tem compartilhado no teu coração, como visão, pela palavra, é necessário obediência. Aleluia! Ele ali, quando ele teve aquela visão, ele descobriu o propósito da tua existência. Dentro da visão, você recebe com clareza o propósito de Deus sobre a tua vida. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Quem te separou, quem te escolheu, não foi o homem, mas foi o próprio Deus. Te separou para cumprir uma visão. O próprio Jesus, quando ele veio com o propósito de nos resgatar do império das trevas para a luz da glória do seu próprio amor, do amor do Pai, ele falou em João 10, 18, que ninguém tirava a vida dele. Ele, de si mesmo, ele entregava, porque este mandamento ele havia recebido do próprio Deus. Essa visão veio do próprio Deus. Mas você sabia que uma visão, amado, ela não é cumprida isolada. A visão pode ser pessoal, como Deus deu para o pastor Bud, mas ela é corporativa. Porque hoje está o pastor Francisco, Tereza, hoje estamos nós aqui também debaixo dessa mesma visão. Fruto de uma visão que Deus compartilhou também no particular, no coração do pastor Francisco. Jesus, ele veio com uma visão para cumprir uma visão com uma missão. Mas ele, cumprindo essa missão, ele separou 12 para andar com ele. Porque não existe visão isolada, amado. A visão, o sucesso da visão está no coletivo. Aleluia! Glória a Deus!
Então, Paulo, ele entendeu o propósito pelo qual ele existiu, e ele perseguiu a visão, ele foi fiel até o fim, ele não teve a sua vida por demais preciosa, ele não negociou a visão que ele havia recebido de Deus com os prazeres deste mundo, e todos que alcançaram o testemunho através da visão, pela fé, eles enfrentaram desafios. Hebreus capítulo 11. Aleluia. Nós conhecemos o capítulo 11 aí como a galeria dos heróis da fé. E nós vemos falando sobre Abel, que todos eles alcançaram um testemunho pela fé. Nós vemos Abel, nós vemos Enoque, nós vemos, o próprio Noé, Abraão, mas eu quero que você vá comigo no versículo de número 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Quero te dizer, amado, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Se nós fomos salvos, fomos libertos, a nossa vida está guardada em Deus, devemos buscar as coisas que são do alto e não nas que são da terra. Aonde está escrito isso? Colossenses capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. A nossa vida, amado, a nossa vida está escondida em Deus, e devemos pensar nas coisas que vêm de Deus, devemos meditar, devemos alimentar essa visão com as coisas celestiais, com a palavra do Senhor, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Houve um tempo onde as pessoas entoavam muito cântico, sobre Jesus voltando, vem nos buscar. Aí agora você não ouve tanto esses cânticos, que o povo na época era limitado na visão, que está sofrendo demais, é couro para todo lado, é melhor que o Senhor venha e leve logo. Mas agora, amado, as pessoas, se Jesus falar que vai voltar amanhã, não é o povo daqui, mas tem um povo que fala: Senhor, mas eu não casei, espera só eu casar para o Senhor voltar, eu vou receber aquela promoção, está tão perto de eu receber minha promoção, lá no trabalho, eu batalhei tanto, está limitado nas coisas da terra. Mas esses homens, amado, eles estavam focados na visão celestial. E quando você anda focado na visão que vem de Deus, amado, as demais coisas, o Senhor, Ele vai acrescentar pela tua obediência, mas as coisas não têm que ser o seu foco. O teu foco é o reino de Deus e a sua justiça. As coisas são consequências e não a causa. Aleluia. Porque os que isso dizem, versículo 14, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E aí no versículo 24, fala sobre Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo,
do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Ele ficou firme na visão. Fica firme na visão, meu irmão. Fica firme na visão, fica firme com a tua fé em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pode se levantar o que for, ele não teve medo da ira do rei do Egito, mas ele não negociou, ele ficou firme, vendo o invisível, tendo a imagem no teu coração, tendo a imagem daquilo que Deus havia chamado ele para fazer, para realizar. O que sustenta uma pessoa no meio da adversidade, da tribulação, é a imagem que ela carrega, é a fé que ela manifesta, é a perseverança. A visão vai te fazer vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades que surgirem no teu caminho. Não importa o tamanho do gigante, eu vou chegar aonde Deus falou que eu vou chegar. Não importa o que está acontecendo agora, maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, diz assim, que os que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, vence o pecado, vence as tribulações, vence os manjares, vence toda a maldade, vence a ira, vence a lascívia, a luxúria, a prostituição, o vício. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Glória a Deus. Aí nós vemos aqui, eu quero que você vá comigo para o versículo de número 32. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo, e faltar-me-ia tempo para ministrar mais aqui. Contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam tudo isso pela fé. Pela ressurreição, os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pelos de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunho não alcançar a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Passaram por coisinha pouca, né? Mas pela fé eles venceram. Às vezes, amado, vai haver desconforto. Porque Jesus, quando nos chamou para o Evangelho, Ele não deixou ninguém enganado, não. Ele já avisou. João 16, 33. Olha, eu tenho vos dito estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições,
mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Quem aqui quer servir a Deus corretamente? Quem quer viver em obediência até o fim? Aleluia! E olha só o que diz a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todo aquele que deseja viver piamente, piedosamente a palavra, viver uma vida de santidade, uma vida em obediência, vai viajar de cruzeiro para Dubai. Vai sofrer perseguição. Eita, que vocês estão pulando de alegria. Oh, glória a Deus. Está todo mundo correndo por dentro. Aleluia. Amado, aqui nós anunciamos uma palavra pura, fiel, genuína e verdadeira, mas no meio de toda a tribulação, no meio de toda a tentação, há um escape da parte de Deus. Você crê? Salmo de número 34, versículo 19. Muitas são, não é pouca, muitas são as aflições do justo, daquele que vive pela fé. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, de todas, Ele te livra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. Olha, aquele que cuida está em pé. Aquele que cuida está em pé, olhe para que não caia. Não sobreveio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que vocês possam suportar. E junto com a tentação, Ele também te dá o escape. Aleluia! A visão, amada, ela vai te manter vivo no meio do caos, no meio da adversidade, no meio da aflição. É pela fé que você vai vencer toda a tribulação que se levanta contra a tua vida, contra a tua família. Deixa eu te dizer, Isaías 54, versículo 17, nenhuma ferramenta, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. E Paulo, amado, ele poderia ser livre daquelas prisões, se ele não tivesse apelado para César, mas o cumprimento da visão estava em ele ir para lá. Passar pela prisão, passar pelos incômodos. 3, aleluia. 2, glória a Deus. Quem dá mais? Olha só, Paulo, nós vemos que ele escreve, né? A maioria das cartas do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Nós temos 27 livros no Novo Testamento. Quem sabia disso? Aleluia. Por isso, quando eu falo, amado, eu ando armado, eu ando com uma arma que é 66 calibre de fogo. É 39 no Antigo Testamento, mais 27 no Novo. E Paulo, ele escreve ali a carta aos Filipenses. E a carta aos Filipenses é tida como a carta da alegria. Mas esse homem que fala lá em Filipenses 4:4, regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Quando ele está escrevendo, amado, ele está dentro de uma cadeia. Olha o lugar confortável que ele está. Regozijai-vos, sempre no Senhor. Regozijai-vos. Não é pelo que se passa, mas é pela visão daquilo que Deus, da promessa de Deus. Nós não celebramos a doença, a enfermidade, não. Está repreendido em nome de Jesus. Amém?
Nós celebramos porque nós sabemos que em Cristo nós somos curados. Nós celebramos a cura. Mas olha só o que esse homem enfrentou, amado. Segunda carta aos Coríntios. Eita, Jesus. Capítulo 11. Aqui Paulo está defendendo a sua autoridade como apóstolo, porque existiam lá os falsos apóstolos, né? E aqui vou ler a partir do versículo de número 22. São hebreus? Também eu. Aqui é Paulo falando. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Esse é por minha parte, viu? Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem aqui foi açoitado hoje? Quem aqui lá no trabalho, você fala de Jesus, você leva uma pedrada na cabeça. E, amado, às vezes, para vir na igreja, 2 cultos, a pessoa acha um sacrifício. Hoje, amado, nós estamos... Porque aqueles que iniciam a obra, eles sofrem mais do que aqueles que agora estão aqui desfrutando. Olha aí, você numa cadeira confortável, né? Ar-condicionado, telão, tem ninguém te perseguindo. E às vezes a pessoa está negociando a visão. A pessoa não quer mais andar pela fé, se apostatando da fé, por causa de tanta informação contaminada, vendo coisas na internet que não edificam, se expondo a informações que ferem e machucam a tua fé. Meu amado, você tem que mergulhar na visão a qual você abraçou. Qual que é a visão que eu abracei e fui chamado? A visão da fé. Por que você está perdendo tempo com o Diabo News? Tem pessoa que só vive lá. Tan, 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 tan. Estourou uma epidemia de gripe. Olha, muitas lojas vai fechar. Olha, vai haver corte. Não estou falando que você tem que andar desalienada, mas a informação de lá não tem que apagar a informação que vem da palavra. Pai, ainda que as trevas cobrem a terra, mas sobre mim vai nascendo a tua glória. Esse é o tempo que eu mais vou crescer. Esse é o tempo que a minha empresa vai aumentar. Se tinha uma loja, vai para 2, vai para 3. Eu vou abrir mais oportunidade de trabalho. Esse é o mês que vai aumentar mais e mais. Ah, você está com um diagnóstico aí, ó. Muitos morreram com esse negócio aí, hein? Teu pai, teu avô, mas comigo é diferente.
Por quê? Porque Gálatas 3,13 diz que o Senhor me resgatou de toda a maldição da lei. Não importa se o casamento dos meus antepassados não deu certo, o meu vai dar certo e vai melhorar e avançar, porque Deus tem uma visão de sucesso para o meu casamento, para a minha família. Aleluia! Glória a Deus! Mas o que é que eu tenho depositado dentro do meu coração? O que é que eu tenho depositado é a palavra, porque a Bíblia nos orienta para nós encher o nosso coração com TikTok. Que habite ricamente em vós a palavra do Senhor. Colossenses 3,16, a gente não está aqui para falar o que a gente pensa, é o que a palavra diz. Chega, amado, de ficar vivendo um evangelho de aparência. Essa é a palavra pura e verdadeira. E eu não tenho medo, amado, de pessoas pegar e ficar conferindo, não. Eu acho bom. Você está sendo um bereano. Que isso, pastor, você está me xingando? Não, a Bíblia fala lá em Atos 17, irmão, versículo 11. Fala lá que os bereanos, eles eram nobres, porque eles conferiam tudo o que os apóstolos falavam, segundo a Escritura. João 5,39, Jesus ele disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e é ela que de mim testifica. Amado, é na palavra que você vai ter a revelação da visão que Deus ele tem para a tua família, que Deus ele tem para a tua vida. É na palavra que eu descobri o propósito de Deus da minha existência. Foi na palavra de Deus, não foi fora dela. Uma pessoa que ela anda sem visão, amado, ela não tem noção, ela não tem senso de propósito. E a Bíblia, ela te dá essa direção. Ela te dá senso de propósito. Ela revela a tua identidade. Ela revela o plano de Deus para a nossa vida. E é o que nos faz avançar, é o que nos faz vencer qualquer circunstância. Não existe nada neste mundo que seja maior ou mais poderoso do que o nome de Jesus. Não existe nada que nós possamos enfrentar que Cristo já não tenha vencido na cruz do Calvário. E a vitória que Ele conquistou lá, Ele depositou na minha conta e na tua conta. Mas o fato de ter depositado não significa que eu vou viver. Porque o viver está ligado ao conhecimento. A eu conhecer aquilo que me foi dado gratuitamente. Faço rema. Quantos aqui que fizeram rema, está lendo as apostilas? Ah, pastor, você está falando isso porque agora o senhor está em tempo integral, o senhor tem bastante tempo para ler. Vou até beber uma água. O fato de eu estar hoje, amado, vivendo em tempo integral, eu não comecei a ler a Bíblia agora em tempo integral. Eu lembro que eu trabalhando, entrando 6 horas da manhã, amado, meu tempo disponível, podia ser 5 minutos. No horário do almoço, eu estava comendo e ouvindo a palavra. Meditando na palavra. Da minha casa para o trabalho onde eu estava, eu demorava uma caminhada de 40 minutos. Eu baixei o aplicativo do Verbo da Vida e eu ia aquele caminho todo, ouvindo a palavra. Até chegar no trabalho, vendo aulas que eu já tinha visto no Rema, ouvindo ministrações, ouvindo o caminho de ida e de volta. Porque a boca ela só vai falar o que o coração está cheio, irmão. Isso não é fórmula mágica, tem que ter esforço, tem que haver dedicação. E não é uma coisa que aconteceu agora, né? Já passou aí 1 ano e 4 meses que a gente está
num tempo integral na obra, obedecendo a visão que Deus ele deu, obedecendo a visão que Deus ele falou dessa visão muitos anos atrás comigo, e hoje está se cumprindo. Mas durante esses 20 anos que se passaram, tantas coisas aconteceram, amado. Tantas águas rolaram, amados. Mas o que me manteve e me mantém sempre firme é saber quem me chamou. É saber, ter convicção. Não é a convicção que a minha esposa fala, é a convicção do que Deus falou comigo. É a convicção não do que Deus falou com outro, é a convicção do que Deus falou comigo. Aleluia! Tantas águas rolaram, amado, tantas coisas aconteceram, mas quando você permanece fiel, e eu sei que Deus tem muito mais, assim como Deus tem muito mais para a tua vida, Deus tem muito mais, se coloque em pé em nome de Jesus. Deus, Ele tem muito mais para a tua vida, meu irmão. Aleluia! O que vai manter você firme? Porque situações, circunstâncias vão se levantar, irmão. Não pense você que você vai obedecer à visão e o diabo vai pôr um tapete vermelho. Olha só coisa linda, rapaz. Você viu, eu estava arrebentando lá com a empresa, com o casamento dele, com o chamado dela, com o chamado dele. E agora ele se posicionou em fé. Olha só, você está vendo isso aí, ó? Olha. Vamos jogar flores para eles? Não, irmão. Ele vai se levantar para querer te desmotivar. Sabe aquele culto que você pega, recebe a palavra, poxa, Deus falou tanto comigo. Nossa, que coisa tremenda, maravilhosa. No outro dia, tudo contrário àquilo que Deus falou. Poxa, Deus, o Senhor falou ontem. E agora está acontecendo isso? Amado, é o diabo se estribuchando, dando os últimos rugidos dele. Porque ele sabe que te perdeu. Se você não aceitar a sugestão dele, se você não agarrar a sugestão dele, mas ficar firmado na palavra, você vai viver o sobrenatural. Você vai viver o que Deus, Ele te prometeu. O que Deus, Ele falou, Ele não volta atrás, amado. O que Deus, Ele falou ao meu e ao teu respeito é prego batido e ponta virada. Está feito. Amei o que a Silvia falou. O homem falou, está dito. Deus falou, está feito, irmão. Deus falou, está feito. Persevere e creia. Persevere e creia. Aleluia. Se posicione em fé. Eu vou viver, eu sou abençoado. Eu sou ungido, eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, eu ando por cima e não por baixo, eu sou cabeça e não cauda, eu avanço, eu cresço, eu aumento, porque eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a sabedoria de Deus, eu sou a justiça de Deus nessa terra, eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu tenho domínio dado por Cristo Jesus. Eu oro, a enfermidade some, eu expulso o inimigo e ele sai. Aleluia. Reso robodore mamamamandarasecherere mamamamamama. Reso robodore mandarasecherere mamamamamamama. Reso torobondore mandarasecherere mamamamamamama. Reso robondo remandara secedere baba 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 baba. Richo rono remandara secedere baba 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 baba. Ha ha ha. Reso robondo remandara baba mandori de cantara bandoro secedere baba baba baba. Re secedere remando robondo remama mandori secedere baba 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 baba. O Espírito Santo, Ele é aquele que habita dentro de você.
E ele tem a visão de Deus para a tua vida. E ele conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E quando você ora em outras línguas, você está ativando essas visões celestiais sobre a tua vida. Então você que ora em língua, ore em línguas nesta hora. Richo robondo rece de reba baba baba bando rono riche de baba baba rece de reba bando robo do reba baba baba. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu a tua visão. O Senhor compartilhou da tua visão conosco. Nós somos inseridos nesta visão de caminhar, Pai, de continuar perseverando em fé. Obrigado por vidas sendo renovadas. Obrigado, ó Pai, por corações que estavam, Senhor querido, às vezes até desmotivados por conta da vista, por conta do que eles estavam vendo naturalmente. Mas o Senhor hoje, ó Pai, vivificou através da palavra e do Teu Espírito a visão do Senhor. A visão que o Senhor, ó Pai, tem sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, Pai, ela se cumprirá. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada um dos teus filhos que está conectado a esta visão, que está conectado à videira verdadeira, aonde, ó Pai, nós apresentamos diante de Ti os nossos dons, os talentos, habilidades que o Senhor concedeu, confiou a cada um de nós, para glorificar o Teu nome, porque nós sabemos, ó Pai, que a visão que vem de Ti, ela não termina em nós, em uma pessoa só, mas a visão que ela vem de Ti, ela tem como alvo alcançar pessoas. A visão que só tem você, irmão, essa não é visão de Deus. Uma visão egoísta, onde o único beneficiado é você, Deus não está. A visão que vem de Deus para a tua vida, você não vai ficar sozinho, envolve outras pessoas, envolve outras vidas. Aleluia! Oh, se a visão que você tem é só você que se beneficia, não é esta a visão, você está na visão errada. Esta é uma visão carnal, segundo a Bíblia, egoísta. Mas a visão que vem de Deus, ela não vai parar em você, ela vai alcançar outro. Estou vendo isso muito forte no meu espírito. Se você estava com dúvida, pastor, eu não sei qual que é, se essa visão é de Deus, se não é, o Senhor está te dando o termômetro aqui, Ele está passando para você saber se essa visão, ela vem do Senhor. Se está envolvendo vidas, vai nessa tua força, porque Deus, Ele é contigo. Ah, mas eu não tenho condição, é muito maior. Deus não está perguntando quanto você tem no caixa, no banco, não. Aquele que dá visão, Ele dá provisão. Ele vai dar o recurso. Ah, mas eu não tenho habilidade em tal coisa. A unção vai te capacitar. Mas eu não sei falar. Ele levanta alguém que saiba. Essa era a dificuldade de Moisés. Eu não sei falar, eu não sei me expressar. Ah, eu tenho levantado Arão para ir contigo. E ele vai falar por você.
Amado, naquilo que você não tem habilidade dentro da visão, Deus vai levantar pessoas que têm essa habilidade. E ela vai pegar junto. Mas não negocie a visão, não retroceda. Ela vai se cumprir. É certo que virá e não tardará. Simplesmente persevere. Não desista. Permaneça com foco. Escreve a visão. Qual é a visão que Deus tem te dado? Escreve. Desenhe. Coloque lá. É aqui que eu vou chegar. É aqui que eu vou chegar. E Deus, amado, a cada passo de obediência, Ele vai ampliando a visão para você chegar até lá. Os meios para você chegar até lá. Abraão já nasceu pai da fé. Ele se tornou pai da fé no meio da caminhada. É no processo. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Foram abençoados com a palavra? Mais abençoados ainda praticando. Amém? Deus continue abençoando vocês. Aleluia, aleluia.